No segundo episódio, documentário da história do Tiradentes, com vocês, a história de José João de Souza, um legado que marcou a história. O futebol de Tijucas sempre foi feito de paixão, esforço e união. E entre tantos nomes que ajudaram a escrever essa história, um se tornou sinônimo de dedicação e amor pelo esporte: José João de Souza. Qual é a sensação de entrar no estádio que é histórico, que a família de vocês viveu, e ver que a arquibancada hoje, que é a principal arquibancada de onde recebe o público, recebe o nome do pai, né? Qual é o simbolismo que tem para ti hoje chegar aqui e ver que teu pai está sendo homenageado nessa arquibancada? Bom, isso aí meu pai, quem é morador natural de Tijuca, quem é natural de Tijuca, morador de Tijucas, sabe da história do Tiradentes, né? Na verdade, sabe da história do Tiradentes. Então, o nome que leva a arquibancada do meu pai é um reconhecimento. É o reconhecimento pelo trabalho, pela dedicação, que muito teu avô contribuiu, Tonho d'Água, Tonho Severiano, né? Antônio Severiano, muito contribuiu nas diretorias do meu pai. Então, tinha uma diretoria forte, bacana, de gente séria, como tem a atual diretoria, que tem todos os votos, toda a confiança de trabalho, tá bonito o trabalho de vocês, e naquela época tinha isso aí. Era o sangue, era a vontade, era o querer. E aí, a diretoria tinha toda a credibilidade de sair na comunidade, no município, inclusive os vizinhos, e pedir o apoio para o Tiradentes. Então, quer dizer, o Tiradentes esteve desativado por muitos anos. E aí a diretoria, né, que você é presidente, reergueu o Tiradentes. Reergueu, e graças ao bom Deus e à boa vontade dessa diretoria, que hoje está aqui, né? E o nome da arquibancada José João Souza, a palavra que define para mim é reconhecimento. Reconhecimento do clube para o meu pai. Não é só hoje na entrevista. Primeiro eu quero agradecer ao Vini pela essa oportunidade de nos trazer aqui para relembrar o tempo, matar a saudade do meu pai. E em nome de você, Vini, como presidente, eu estendo a toda a comissão, até esse moço aí que faz parte da comissão técnica na parte de publicidade, e quero dar os parabéns para ti. Que mostrasse uma prova de amor, mostrasse uma prova de carinho, fosse um baluarte, um guerreiro para enfrentar isso aí. Eu acho que os empresários deveriam dar mais uma atenção, não para ti, para o Tiradentes, mas você representa o Tiradentes. E representando o Tiradentes, eu estendo a toda a diretoria. Parabéns para vocês. Obrigado. Pela essa atitude heroína de guerreiro, que não é fácil. E falar do meu pai, eu nem sou suspeito a falar, porque o povo sabe o que ele fez pelo Tiradentes. Meu pai era roupeiro, meu pai era massagista, meu pai arrumava o campo, meu pai andava. Então, eu não vou falar porque a gente vai perder muito tempo, mas para mim isso aí foi um orgulho, uma gratidão no nome do Tiradentes. Eu boto você como uma pessoa, mas estendo a todos a lembrança, o reconhecimento, a gratidão que teve para esse baluarte, esse homem que não mediu esforço para não deixar o Tiradentes cair. Uma disciplina muito assim, não que é autoritário, mas ele era um líder. E o líder, ele tem que ser espelho
né? Ele tem que ser um espelho. E o meu pai sempre foi esse espelho, entendeu? Então ele trazia, tinha da Itinga, tinha da Joaia, tinha da Praça, tinha de Santa Luzia, tinha de Areias, olha, de todos os bairros. Só não jogava aqui no Tiradentes quem não queria. Não. Mesmo que não jogasse. Não fosse tão bom de bola ainda, mas era acolhido. Mas precisava de 22 ou 30 para fazer a troca, o time. Tinha o primeiro time, tinha o segundo, Isso. tinha... Mas todo garoto que passou aqui, enquanto meu pai comandava o time, em algum momento ele entrou em campo. Mas também assim, ó, Vinícius. O pai, vinha gente que não... Mas o pai foi muito humano. O pai acolhia. O que não sabia jogar, o pai fazia aprender a jogar. E fazia o lado social, né? E o pai era um baita preparador físico. O pai sabia fazer todo tipo de exercício que ele aprendeu no Rio. Ele era preparador físico e treinador. Uhum. Porque, na verdade, o futebol, a nível, digamos, vamos falar nacional, né? Não vamos chegar internacional, mas a nível nacional, ele começou a deslanchar há uns 40 anos para trás, né? Porque na nossa época, o Tiradentes era uma associação, uma entidade sem fins lucrativos, filantrópico, né? Mas o que o Tiradentes vivia como amador? Vivia o pai na rua junto com a equipe dele, não era só o pai também, né? Ele tinha uma equipe muito boa, o seu Vicente, ele tinha muita moral, muito crédito para chegar numa empresa e pedir. Então, ele começou a deslanchar. E assim, a gente sempre, o pai dava um lanchinho, isso e aquilo, né? Tinha um restaurante aqui, acho que já tinha um restaurante aqui, não tinha, assim, acho que tinha um restaurante aqui. Então, era difícil fazer futebol. Futebol, eu cheguei na época do que eu joguei, futebol era para quem não sabia fazer nada, sabia jogar, ia jogar. Que eu fui pro Grêmio, um amistoso que teve aqui, eu e Juquinha. Nós acabamos com o jogo, com um expressinho, e nós fomos no mesmo dia, a sede ali, nós almoçamos ali, e fomos de busão do Grêmio. Eu fui em casa, peguei minha roupa, a mãe não queria deixar, chorava, o pai empurrava, eu fui. Que oportunidade, né? Entendeu? No Grêmio. Então, hoje não, hoje é um futebol que elitizou hoje. Tanto é que o empresário hoje, um exemplo, o Ronaldinho Gaúcho comprou um cruzeiro lá no fundo do poço. Reergueu, vendeu por 500 milhões. É um negócio. Hoje é mais interesse financeiro. Na minha época era amor à camisa. Não se ganhava nada. Há pouco nós estávamos conversando, você estava comentando que a nossa região, Tijucas e região, ainda é um celeiro de garotos de futebol, né? Então, assim, a gente não pode esquecer de alguns nomes, assim, que, claro, não vamos conseguir falar de todos, mas lembro do Dorival Reis, jogando no gol do Tiradentes, o Valério Silva na lateral esquerda, o Teotonilho, o Adulce, o Dejair, o Cláudio Carvalho, o Nilo Covacova, enfim, tem assim o Deco, o Juquinha, o Ézio, o Elmes, o Paulo Ternes, o Bebeto. Então tem assim uma quantidade. Falecido Zenildo, Valmorzinho. O falecido Nauro, que era taxista, era bata ponteiro esquerdo. Isso. Então tem dessa assim, turma nossa já faleceu mais de 7. Faleceu o Valécio, faleceu o Luizinho, Juquinha, Ézio. Faleceu mais ou menos mais. Então o Tiradentes aqui formou muito. Inclusive aqui do Tiradentes serviu jogador para a seleção brasileira, me vem à memória agora, o Beto Fuscão. O Beto Fuscão jogou aqui, daqui foi para Figueirense foi para o Grêmio, e do Grêmio jogou no Palmeiras e foi seleção brasileira. Se pegar nos históricos aí do passado, o Zé Leal, outro baita jogador. Não podemos esquecer, o melhor jogador daquela época se chama-se Beto Santana. Beto Santana, já falamos também. Beto Santana fazia o que queria com a bola. O Carlos Ternes, o Luiz Carlos Chaves também, jogou futebol aqui, muito bom jogador. O Beto Fuscão foi tão marcado, ele tem uma paixão pelo Tiradentes, que um dia ele veio dar o pontapé inicial de uma partida nossa.
foi quando o Grêmio esteve aqui. Quando o Grêmio esteve aqui. Foi na nossa diretoria. Pontapé inicial. O Gilson, eu, o Dejaí. E o teu Jairinho, avô? O teu avô. O teu avô foi um baluarte. O teu avô é que cuidava de toda a instalação hidráulica. Ele molhava com mangueira. Com mangueira, mas não era só instalação. A marcação do campo. Não era só isso. Material. Marcação do campo com a mãozinha, tá? Com cal, né? Com cal, com a mãozinha assim, ó. Tá? Então, o Antônio fez muito. Então, se for falar do Tiradentes, nós vamos demorar 10 anos. Mas, Evandro, a família inteira vivia em prol do Tiradentes. E quando que teu pai possivelmente enxergou em ti um potencial e começou a te dar as chances para jogar? Quantos anos tinha? E como é que foi esse jogo, esse enfrentamento que tu fosse bem e que o Grêmio acabou te levando para um período lá em Porto Alegre? Olha, eu desde pequeno, eu já tinha... Eu acho que a gente nasce com um dom, né? Sim. A gente nasce com um dom. Mas esse dom eu desenvolvi no campo. Eu comecei ali no Bradesco, ali que era campo de areia, era o parque, onde ele, né, na trave era a baliza lá, aquele pega-mão. E depois fomos para Areinha, e aí lá no campo de areia, e depois viemos para o Tiradentes. Onde era a rodoviária? Nós tínhamos um clássico aqui que chamava Tiradentes e Figueirense. O Figueirense era do seu Piau, Pode Murilo, né? E o Tiradentes era do Zé João e do Hélio Gatinho, não vamos esquecer. Ajudou muito o pai. E o seu Enio, que era de Blumenau, sempre trazia troféus para quem era campeão. Então, o meu futebol começou desde pequeno. Depois, aí comecei a jogar aqui. Eu era ponteiro direito. Começasse na frente, Ponteiro direito. Eu me lembro tão bem que um dia, uma final, nós de Fluminense, Ricardo Reis era o goleiro do Fluminense. O Fluminense era do Chico. Outro grande jogador do Tiradentes. Ricardo Reis. Me deram uma bola, o Deco lançou uma bola, ficou entre eu e ele. Ele era já um baita de um homem. Eu me esbarrei com ele e a bola sobrou, acho que foi pro Dinha. Mas foi a mesma coisa, o caminhão bateu em mim, estremeci todo. É verdade. Olha, e o Ricardo já era forte. E era o baita goleiro, tá? Ele começou como goleiro. E foi melhor. A gente chama Fluminense da Dona Maria Galotti. E foi melhor no campo. Meia esquerda, com a 10, jogou no Renault, né? Era um baita jogador, e era forte, era alto. E aí, quando é que tu viste que realmente a tua vocação é para jogar lá atrás? Volante, zagueiro? Não, aí, a verdade é que eu era pequenininho, né? Então, geralmente, naquela época, quem é um pouco maior, ele joga mais atrás. Claro. Né? Mais força. Os miudinhos jogavam na frente. Aí eu cresci muito em altura, né? Então, eu não tinha muita velocidade. Mas quando eu era pequeno também não tinha velocidade. Eu jogava de chute na época. Mas aí eu disse assim, eu acho que eu tenho mais uma tendência de jogar virado para frente. E eu tenho altura. Eu acho que eu cresci muito e eu não tinha velocidade, eu não tinha ginga. Para fazer a ponta direita? Não, para jogar na ponta direita, nem o meio e nem centroavante. Eu dava um baita de centroavante. Mas não tinha assim, uma habilidade tão forte como eu tinha vindo de trás para frente. Aí foi onde eu estabeleci como zagueiro e volante. Porque o volante fazia muita cobertura também, né? Lateral esquerdo subia. E a tua passagem pelo Grêmio foi de zagueiro? Foi como zagueiro? Foi como zagueiro. Eu não sei se eu joguei com a 5, mas foi com a 5 ele chamou o número 5. Eu não sei, às vezes eu jogava com a 5, às vezes eu jogava com a 3, mas o Juquinha era 10. O Juquinha era o 10. Eu sei que era o Enio Andrade. O Enio Andrade era de juniores. Bateu o palmo, eu estava na mesa de massagem, nossa mesa de massagem era de madeira, era uma canoa. O João Tora com sabão de coco. Aí o Enio bateu. Eu queria falar com o 5 e com o 10. Aí, o 5 está na massagem. O João Tora fazia, mão pesada. Esticava, o sabão de coco era beleza na época, né? Não tinha outra coisa, né? E aí falaram, não, nós queremos levar vocês para fazer um... Aí foi. Foi o Duros que levou vocês? O Duros era da diretoria. E a mãe chega em casa e fala pra mãe, tu indo a mãe chorou. A mãe chorou. Arrumei a minha mala. O pai tranquilo. Arrumei a minha mala. O pai empurrava. Vai. E aí, minha passagem também depois foi no amador, e depois do amador eu fui profissional, tenho carteira de profissional.
Chegasse a jogar pelo Tiradentes A segunda divisão. segunda divisão do Sim, Catarinense. joguei a segunda divisão. Eu tenho carteira profissional. Joguei. E, infelizmente, nós chegamos numa... Foi o grande momento, né, que eu vejo do Evandro, do Tiradentes, foi na época que o Vavo era o presidente e que fez um excelente time, né? Aí trouxe Serginho, Amarildo, Chicão, Jorjão, Que eram atletas de fora, que eram profissionais. atletas que jogaram. Vinha muitos aqui assim, ó. Havaí, Figueirense e Brusque. É que já estava no fim de carreira, né? E alguns do Marcílio Dias também vinham. Então, voltando um pouquinho ali, a gente não pode esquecer, né, que também tiveram uma boa passagem aqui do futebol. Os irmãos do Beto Portela, Paulo Portela na ponta esquerda, Luciano Portela, o Luca, na meia cancha. Enfim, assim, tinha uma gama de garotos da época que se criavam aqui, né? No Tiradentes, né? E o Tiradentes sempre fez bom time, né? Sempre fez bom time. E a gente não pode lembrar de todo mundo, né, Vini? Mas eu tenho aqui, ó, um presidente que eu tiro o chapéu, foi o seu Tatão. Falecido, tão saudoso Tatão. Sim, leva o nome do estádio. Né? O Zeca, era genro dele, era meio fortinho, mas foi um baita goleiro. O Zeca. Tatão foi goleiro também. O Tatão foi goleiro também. também. Depois. Tatão foi goleiro. E outra coisa, Vinícius, quando eu fui no profissional, em 89, que o Vavo, nós fomos pro profissional, eu era bem de vida. Infelizmente, hoje eu tô pobre, mas eu era bem de vida. Eu, além de jogar e não cobrar nada, eu ainda usava o meu carro para levar jogadores em Navegantes, que o Paulinho morava, o Catarina. Eu morava em Balneário, eu casei. Eu levava gente, eu usava, eu investia. Tu era atleta e investidor Eu do clube. também botava dinheirinho, que eu tinha um centro comercial, eu tinha... Você sabe da minha história como corretor, né? A primeira imobiliária, né? Inclusive o senhor Piau teve no primeiro episódio com a camisa... eu patrocinava, eu tinha um amor, eu tinha um pouquinho de dinheiro e, né? O que eu pudesse fazer para Tiradentes, eu fazia. E fiz. O Vavo era bem gozado, porque a dificuldade era tanta que nós, na época, era taxista, era o seu Odi e o seu Osnildo. Mas aí não deu mais para pagar. Aí o Vavo muito gozador, que eu tinha muita amizade com o Vavo é querido, que Deus o tenha, né? Era engraçado, mas... E o Vavo disse, hoje não tem táxi, Evandro, o que vamos fazer? Vamos encher o Opala, o diplomata? Tinha um jobolão ali. Batista de fome me contar, mas isso tem também um pouco de humor, né? Nas entrevistas, né? E o Vavo ficava ali quando eu arrancava o 7. Só botava no porta-malas. O Vavo não queria pagar, e aí escondia atrás do jobolão e começava a rir. Era engraçado. Essa parte era também, uma forma de se virar, né? Se eu pudesse voltar ao tempo, eu queria reviver esses bons momentos aqui no Tiradentes. Aqui era a nossa casa, aqui nós amávamos, e tudo com amor à camisa, né? Exato. Um amor à camisa. Uma situação que a gente acaba percebendo é que como o Tiradentes ficou muitos anos parado, muita dessa molecada, muitas das famílias que estão em Tijucas hoje não conhecem a história do Tiradentes. Não sabem o significado para a sociedade, inclusive não só para o estado de Santa Catarina, né? A gente joga contra outros clubes da região e todos que conhecem futebol lembram saudosamente Tiradentes com bons olhos. Que é uma cidade boa, de pessoas competentes, de grandes talentos. Então, contar essa história e lembrar esses momentos serve também para a gente mostrar para as pessoas o quanto relevante é e quanto pode voltar a ser importante. Agora, Vinícius, eu quero te fazer uma pergunta. Eu vou também fazer uma pergunta para você. Vai me entrevistar agora? Não é entrevistar, vou fazer uma pergunta. Você sabe que o Tiradentes não existia mais. O AB13, ainda bem que o AB13 veio para cá, com Deus do tempo. Eu quero saber qual foi a tua inspiração de abraçar essa causa que foi até impossível. Qual foi o teu motivo, a inspiração de tu ser presidente, que fosse escolhido presidente e graças a Deus tu escolheu uma pessoa certa? Qual foi a tua maior inspiração de não deixar o Tiradentes morrer? Eu até digo o seguinte, né? Quanto tempo já fazia que o Tiradentes
não colocava um time em campo para disputar uma Qual competição. foi a tua coragem? Assim como vocês, a minha família também teve uma passagem muito linda pelo Tiradentes. Sim. Seu pai foi jogador do Tiradentes? Quando criança, vinha com meu avô na rouparia. Acompanhava, né, a antiga arquibancada de madeira aqui, aquela euforia, aquela paixão, a Mancha Azul. Vivemos muitos anos a Mancha Azul. Criada pelo Edson. Criada pelo teu irmão Tambor, Edson. corneta? Vivemos muitos anos a Mancha Azul. Benjamin, velho Benjamin. Vinha juntos. Miquimba. Bito. Né, o Gordo. Então, a minha família cresceu aqui dentro. Fernando Gordo, meus tios, meus pais, todos eles viveram aqui dentro. E eu tive a oportunidade, em 2004, quando o Tiradentes estava na Série A do Campeonato Catarinense, de ser um atleta do Sub-17. Sim. E um bom jogador, né? E eu, como atleta do Sub-17, tive a oportunidade de jogar contra o Avaí na ressacada, e o Avaí me contratou perante o Tiradentes. Eu fui jogar no Avaí Futebol Clube porque o Tiradentes me deu a oportunidade. Foi a ponte. E quando eu voltei para Tijucas, que eu parei de jogar, que eu vim tocar os empreendimentos da família, eu comecei a perceber que os atletas em Tijucas não conseguiam mais fazer avaliação e passar em clubes, porque a escolinha é muito longe de um clube de futebol. E eu comecei a pensar, com os amigos, nós precisamos em Tijucas de um clube intermediário, onde vai preparar esses meninos para que a gente dê um nível de enfrentamento contra o Avaí, um Figueirense, um São Paulo, um Inter, um Grêmio, e esse atleta pode ser visto com melhores olhos e cedido para esses clubes em melhor potencial. Boas condições. Em boas condições, porque os nossos meninos do Vale estavam perdendo essa oportunidade. Da escolinha para o clube, era impossível passar, Mas, na verdade, então, a tua inspiração foi o amor pelo Tiradentes. O amor pelo Tiradentes. O amor que a tua família tinha pelo Tiradentes. E você está representando o teu pai, teu avô, né? Tem sangue do teu pai aqui, tem sangue do teu avô. E também você... porque tu começa a ver que Tijucas, né, que já foi uma cidade pequena, hoje é uma cidade de médio porte, muitas famílias vêm e não entendem o significado do que temos aqui hoje, né? O que se aconteceu aqui? Exatamente. E o que pode, qual é o potencial que nós temos para acontecer? A bela área que tem. Então, a ideia não só minha, mas de todos que participam da diretoria. Quem participa da diretoria hoje são pessoas que as famílias estão envolvidas com o Tiradentes há muitos anos. Então, a gente faz um trabalho realmente para... O Luiz Felipe Fenzon também faz parte atualmente da diretoria. Faz parte da diretoria. Ô Vinícius, mas Vinícius, tá difícil as coisas, Vinícius? Ou tu estás conseguindo chegar no empresário? Qual é o... eu sei que teve uma rifinha, até comprei aí, sim, até o seu golinho, estava vendendo, seu golinho, o sogro do Basola. Sim. Né? Tá sendo difícil manter, tá sendo difícil encontrar empresários de coração, de amor ao Tiradentes, para te dar um respaldo? Não para ti, o Tiradentes. Na verdade... Diretoria, eu sei que você é um homem honesto, de credibilidade. Na verdade, a gente passa por um momento que a situação econômica e financeira das empresas não é tão boa como já se foi no passado, né? Mas dificilmente aqui no Tiradentes a gente recebe um não do empresário. É claro que os investimentos são baixos, né? Não tem nenhum empresário aportando... Mas assim... Tudo que vem é bem. Mas são vários aí, um pouquinho. Mas uma coisa que eu já falei e gosto de falar, é a questão da credibilidade, né? Quando o Tiradentes ficou 20 anos sem ter suas atividades, ou quando o Tiradentes encerrou as atividades com dívida trabalhista, dívida no mercado, na padaria, perde um pouco da credibilidade. Sim. Então, até tu mostrar para a sociedade que realmente o projeto ele veio para ficar e que ele está gerando oportunidades e que ele tem uma longevidade, demora um pouco. Mas até hoje, dificilmente a gente vai no empresário, ou vai na prefeitura, ou vai num órgão público e recebe um não. É claro que tudo é muito difícil, porque é início, mas com certeza a comunidade tem apoiado e o projeto está crescendo muito por conta disso. A comunidade apoia e abraça, e não é só financeiramente, é participar, né? Vocês vêm nos jogos e vê a bancada cheia, sim. os pais. Os pais, sei que é importante. Nós estamos revivendo o tempo passado. Eu estive aqui no domingo, o Evan também teve. Passei aqui o domingo, praticamente o domingo todo, assisti até jogos que não era Tiradentes contra algum time, mas assisti os dois do Tiradentes. Né? Mas eu fazia comentário com o pessoal ali no barzinho. Que gurizada boa, rapaz. Que gurizada bem treinada, um porte físico bom, um preparo físico excelente. E muito bem treinado pelo Mainha, pelo Basola e pela equipe, né? O treinador do goleiro ali eu quero te parabenizar mais uma vez. Profissionais, bons profissionais. Né? Não gosto de puxar saco, eu gosto da realidade. Você, Vinícius, e junto com a sua equipe, você está fazendo Batista
já está com 60, eu com 60, reviver, tá? Sentir aquele calor, aquele amor de entrar no estádio e ver novamente, relembrar os nossos tempos. Isso para mim não tem preço, certo? Parabéns para ti e que tu tenha saúde e força para tocar isso aqui por muitos, muitos anos, porque nós temos que te reconhecer. E não é qualquer um que faz isso. Outros jogadores também que não foram ainda citados, mas que vêm na memória da gente, né? Que já jogaram aqui, tiveram uma boa passagem, né? Júnior Galotti, o Vado do Caseirinho, jogava aqui de lateral esquerdo, falecido Álvaro. Uma geração mais nova, mais nova. O falecido Dita, que jogou também aqui no Tiradentes, bom zagueiro. Enfim, tinha o Paulinho da Itinga, o teu pai, né? O Paulo Severiano, o Paulinho. Falavam no Paulinho, todo mundo já ficava de orelha em pé, porque o homem era um corista na ponta direita, né? Então tivemos assim muitos bons jogadores, né? De todas as posições e que também serviram alguns clubes aqui na região, que o campeonato da nossa região é muito bem disputado, né? E o Eurico Cadematori também teve uma boa passagem aqui no Tiradentes. O Dejaí não jogou. O Dejaí jogou também no Tiradentes. Lula. O seu Tonílio. O Lulinha. O Cláudio Carvalho, né? O Eloy Carreira. O Leca de Porto Belo. O Eloy. O Pico. O Peio. Meu Deus do céu, tinha... Muitas. O Zé Luca, que era um craque. O Salto Alto. O Luizinho era um grande jogador, jogou no Juventus de Jaraguá, era um grande jogador. Enfim, Tiradentes era um celeiro. Mas para mim, naquela geração, de Beto Santana, de Beto Fada, de Glorinho, para mim não tem igual o Beto. O Beto ele fazia gol aqui, ele botava a bola aqui, ele entrava dentro do gol. Na cabeça, ele tinha um drible da vaca. Uma vez ele brigou com o Tiradentes, foi jogar no Renascença, acabou com o Tiradentes. Ele jogava sem cueca e nós ali, aí ele foi fazer assim, apareceu. Meu Deus do céu! Nunca jogou de cueca. A maior rivalidade, não podemos esquecer do Fernando Papai Noel, que foi um grande goleiro no Tiradentes. Mas a grande rivalidade aqui em Tijucas era quando jogava Tiradentes e Renascença. O Renascença vinha com a equipe dele toda lá da praça, com o Degotado, com o Deba, Ademazinho, e eles também contratavam outros jogadores de fora que eram muito bons, tal de Pipico, que jogava muito aqui. Enfim. O centroavante, o Zé Luca. O Zé Luca jogava no Tiradentes, era de Porto Belo. Mas jogou também. Então tem assim, era uma equipe de futebol, era bonito de se ver. Batista, agora era bonito de se ver. E é o que a atual diretoria do Tiradentes está fazendo, está resgatando. Hoje nós estamos aqui com sub-15, sub-17, mas daqui a pouco pode ter um time representando o Tiradentes na segunda e quem sabe até na primeira divisão, porque o nosso Vale é promissor, o nosso Vale é bom. Pega aqui, já jogou aqui no Tiradentes na segunda divisão, Natal Walter, Rony, que era de Nova Trento, vinha o Betão, Marcelo, o Miguel de São João Batista, vinha o Márcio, o Edson Dias, o Emerson, os irmãos todos jogavam bola aqui, o Ivan, enfim, todos jogavam bola aqui no Tiradentes, e Tijucas e Porto Belo, então, até de Itapema. Então, tem um potencial muito bom para ser explorado, e todos essas cidades, esses municípios, têm um futebol ainda fortalecido, que dá, seguramente, pensando no futuro, aproveitando os nossos atletas e iniciar aí uma segunda divisão. Agora é o seguinte, aqui nós tínhamos campeonato, nós não tínhamos campeonato municipal, nós tínhamos campeonato regional. Liga. Não é Liga, é do Vale. Era a Liga do Vale. O Julinho era o presidente. O maior clássico que tinha era Tiradentes e Renascença. E também o ZAT. Tinha o ZAT comercial. Marceleza. Primavera, Marceleza. Maitá. Mas a comercial também. O pega mais acirrado que tinha era Tiradentes e o ZAT. Era briga. O campo do ZAT era muito bom também. Era uma briga. O ZAT tinha um investimento grande no futebol. Vianney, Pepe.
PP O Zat tem um investimento forte. Tinha. Tinha Ah, a Porto Belo, a Usat. Alzate, né? Tinha o Zat por trás. Mas essa foi uma fase boa também. A Que nós Usat foi passamos. uma das maiores empresas da época. Eu joguei no Maitá também. A Porto Belo também deu um incentivo muito grande aqui, quando o Tiradentes participava da segunda divisão. Foi. Não podemos esquecer Era o do nome, patrocinador do máximo. nome da Porto Belo. Porto Belo é que servia o material, a Porto Belo dava um valor em dinheiro para poder manter o time, para poder manter o clube, enfim. Porto Belo patrocinou Com certeza, Porto por Belo uns foi bons anos. Isso que eu ia falar. Um dos maiores Foi. patrocinadores do tempo, né? A Porto Tanto que Belo foi tá marcado, né? um dos como maiores patrocinadores do Tiradentes, foi a Porto Belo. O Tiradentes dá um livro, né? Dá Dá um livro e não se acaba nunca de ler. Até porque, voltando um pouquinho, as cores do Tiradentes, as nossas cores, azul e branco, ela vem do Avaí. Por quê? Porque os fundadores, a exemplo do meu pai, do seu Caio Jonas Portela, do seu Sebastião Milim, do seu Hernani Bastos, eles eram torcedores do Avaí. E aí fundaram o Tiradentes, trazendo as cores do Avaí para cá. E como a Porto Belo também tem uma ligação muito forte, através dos filhos, com o Avaí, então facilitou, né? Tiradentes, azul e branco, Porto Belo, azul e branco, Avaí, azul e branco. E aí a Porto Belo, claro, instalada em Tijucas, a diretoria ia até a diretoria da Porto Belo, mostrava o planejamento do ano, eles colocavam no orçamento e aquele dinheiro vinha sagrado para poder ajudar a pagar as contas do clube. Mas o mais era ação social. Era rifa. Na verdade, Mas a arrancada é importante, a arrancada quem dava era a Porto Belo. Mas, na verdade, quando tu pensa em fazer trabalho de base, não profissional, realmente a maior participação é da comunidade. Agora, quando tu pensa em fazer futebol profissional, que tens que pagar salários, tem viagens, tem despesas de Nós tínhamos ônibus, nós tínhamos ônibus. Aí, realmente, empresas grandes na cidade fazem o Valdir Leal, o motorista. O próprio município, durante um bom tempo. O Val atentava muito o Valdir Leal. Aqui, viu, Vinícius? Lembro assim, né? Tiveram vários diretores, né? Mas que me marcou, assim, como diretor do clube e que elevou, né, o nome do clube no cenário catarinense, né? E regional. Primeiro que eu lembro chamava-se Hernani Bastos. Depois de muitos anos, Tiradentes estava desativado novamente. Aí veio o Sebastião Vieira Peixoto, o Tatão. Aí o Tatão montou uma equipe muito boa de trabalho e tinha um pedreiro muito engraçado na época que fazia todo esse serviço chamado Vicente Tobia. Vicente Tobia construiu praticamente todos os muros que estão aqui ao redor do Tiradentes, e inclusive a sede, que depois teve que ser desmanchada, e que acho que até o primeiro econômico nessa sede foi o seu avô, o seu Antônio Severiano, o Tonho da Água. Tatão. Depois do Tatão, passaram várias diretorias, me lembro do Bebeto, aí veio o Vavo, né, o Duvaldo Pereira. Veio o Arthurzinho. Depois veio o Davizinho também, junto com o Arthur. O Davizinho também teve uma participação muito grande aqui, trouxe o Vasco da Gama, inclusive. Aqui num jogo tem fitas também, que hoje ainda mais. A gente foi declarado, ganhou o certificado de clube profissional. Clube profissional. E depois teve o Gilson, com uma passagem muito boa também, com o Golinha, né? O Dejaí, eu fazia parte também, ajudava muito o teu avô. O Jair Lin, o professor Ademar, o Luiz Rosenck, entendeu? Então, assim, no início tinha 20, mas quando a gente ia terminar o campeonato, olhava, dava aquela meia dúzia, mas que aquela meia dúzia ali era firme e forte. E o meu pai sempre, o Zé João sempre dando esse apoio a todas as diretorias. E depois, graças aí, o Evandro fez uma lembrança muito boa, ao AV13, que tivemos a sorte de ter o Marcinho, o Lulinha, manutenção a equipe que manteve e ainda mantém, né, ajuda a manter esse patrimônio. E contamos, quando a coisa estava assim praticamente perdida, ninguém acreditava mais, aí surge a diretoria do Vinícius para encher novamente os olhos dos torcedores
e dos munícipes da nossa cidade com um futebol maravilhoso, alegre. É tão profunda. A gente recebeu isso tanto com amor, com carinho. O primeiro estádio a ter iluminação foi Tiradentes. Quando botaram essa iluminação assim, meu Deus, nós treinávamos, porque eu trabalhava, nós tínhamos que treinar de noite. Sim. Terça e quinta. Quando botaram isso aqui, parecia assim um sonho. E foi um sonho. Eu não sei nem quem patrocinou isso aí, eu não me lembro. Eu lembro bem. Foi um sonho, então tu fala. Foi um sonho, foi o maior sonho dos jogadores de Tijuca receber iluminação. Poder treinar à noite, nós nunca tivemos a sensação de jogar à noite. Em 89, nós já tínhamos jogo noturno aqui. Nós tivemos a felicidade de ter, no comando da Celeste, Sebastião Brito, irmão do Nilton de Brito. E também tinha um tijucano muito amigo e que ajudava, que foi prefeito da cidade de Joinville, que também tinha uma ligação na Celeste, era o Lula Gomes. Então, quem, na época, a diretoria, se não me falta a memória, era a turma do Tatão, Davi Melo, tinha um pessoal bacana que trabalhava e que ia em busca, né? E tendo essa facilidade no comando da Celeste, aí conseguiram a iluminação para o Tiradentes. Mas o primeiro jogo iluminado em Santa Catarina, conta a história, que foi aqui no Tiradentes. Foi aqui no Tiradentes. Não foi o seu Osmar também que instalou isso aí? O seu Osmar foi pago para fazer a obra, né? A Forte Lux. Isso. Eles é que fizeram isso a obra. Isso no ano de 89, possivelmente. Foi nos anos 80. Seguramente foi nos anos 80. Nos anos 80. Eu já ouvi também relatos nesse sentido. O primeiro jogo noturno em Santa Catarina foi aqui no Tiradentes. E tem outra coisa, essa arquibancada aqui, de madeira que foi desmanchada, nós tínhamos embaixo do vestiário concentração, biliches. Nós fazíamos concentração aqui, meu filho. Era biliche aqui. Tinha cozinha no lado. Naquela última sala lá. Tinha 2 vestiários, nós fazíamos concentração. Isso foi da época do Tatão. Concentração. Que o Tatão... Tinha mais de 20 biliches. O Tatão, na verdade, deu início aqui, e por muitos anos, mais na categoria de base. Sim. A época do Tatão. Sim. Depois é que foi mudando um pouquinho, tal. Aí na época do Davi Melo, depois veio o Vavo, aí que já lançou o profissional. Mas quem colocou o Tiradentes na segunda divisão, se não me falta a memória, no ano 84, 85, 86, por ali, o Davi Melo era o presidente. E o Davi é que levou o Tiradentes para a segunda divisão. E o Tatão, na época, eu me lembro que eu era garoto, o Tatão dizia: ô Davi, tu tá louco fazer um negócio desse, rapaz. Porque ele jogava muito regional, e aí jogar a Série B, tinha o Lages, tinha o Joaçaba, tinha o Davi tinha muita amizade com o Delfim. Os dois eram muito amigos. Então foi assim a história do Tiradentes. E da parte do Tiradentes profissional, a gente teve muita relevância por diversas vezes, chegando inclusive em finais de Série B do Catarinense. E rivalidades históricas, até mesmo contra o Inter de Lages, né? Sim. Depois contra o Caxias. Duas vezes. 2 vezes na final. Aqui na nossa diretoria do Gilson, nós trouxemos Décio Antônio, técnico, trouxemos Belmonte, Birubiru, Polaco, Borba, Catarina, Paulinho. Era um time, era seleto. O pior técnico que veio pra cá. Moser, zagueiro. Zagueirão. Então, ali também nós disputamos uma final contra o Xaxim, lá de Xanxerê, não sei o quê. E lá também, infelizmente, perdemos por... Não precisa estar dizendo os motivos da época. Pegamos um time bom, né? O Laguna, lá, né? Aquele Laguna, time todo de ferrugem. Mas, para mim, a pior passagem do Tiradentes foi quando eles caíram na besteira de trazer o Nazareno para cá. Todo mundo sabe da... Mas o Nazareno tinha feito a melhor campanha em 89. Tinha dentro a fazer e não chegar. Tinha como chegar. Mas é assim, apostaram, ele chegou, mas chegou e no final não. Isso aí não... No final, a direção do Nazareno realizou a solidariedade em jogar a Série A do Catarinense. Onde jogou por 2 anos. Todo mundo sabe o que aconteceu, então... que nós não tínhamos estrutura para isso. Não tinha estrutura. Nós estávamos preparados para isso, né? Não estava preparado. E a gente pretende, num futuro breve, chegar a esse nível e ir com estrutura, que a gente esteja preparado para isso. Sim. Muito bom. Fechou?
quer deixar uma mensagenzinha final aí de agradecimento, de homenagem ao pai? Sim. Mais uma vez, né, agradecer na pessoa do Vinícius, extensiva a sua diretoria, né, agradecer a essa oportunidade que a gente possa estar vindo aqui e falar um pouco sobre o nome do nosso pai, José João Souza, né, José João Souza, o conhecido como seu Zé João do Correio, seu Zé João da Dona Wanda, e a nossa família sempre foi isso mesmo, assim, de pegar, de levar, de fazer e acontecer. Né? E o meu pai era o nosso líder, o nosso guia, o nosso chefe, né? Então, agradecer imensamente essa oportunidade da gente poder estar aqui, vivo, falando sobre a história do Zé João Souza no Tiradentes. Muito legal. Amigo, obrigado. Uma mensagem, deixar um recado final aí pro pessoal que nos assiste. Sim, eu agradeço, estou muito sensibilizado por essa tua oportunidade, essa tua gratidão e reconhecimento ao meu pai, reconhecimento ao Batista, reconhecimento a mim, porque você reconhece todo mundo, né? Não, quer dizer, reconhece todo mundo dentro da área esportiva. Então, sem palavras para agradecer, e eu quero que Deus te dê saúde, Vini, não só para ti, para todos, mas você pegou você foi um herói, coragem. E isso, Deus vai te abençoar, porque nós queremos um dia, não sei se a gente vai estar vivo, eu já estou com meus 63 anos, quero estar aqui nesse estádio para ver o Tiradentes brilhar. Ele está brilhando, mas eu quero ver um diamante, um ouro, e na tua mão vai dar certo. Parabéns. Obrigado. Pela sua coragem, pela sua ousadia de derramar, lembrar do teu avô, que foi um baluarte, seu Tonho, o teu pai, que derramaram suor, e tu estás dando continuidade. Eu não quero, para mim vai ser um dos melhores diretores, não querendo desfazer os outros, pela tua vontade, pelo teu amor. Muito obrigado a Deus por existir o Tiradentes, muito obrigado a Deus por existir o Vinícius, que está na frente do Tiradentes. Um abraço, amém. Show. Tamo junto. Obrigado. Valeu, um abraço. Amo todos vocês, amo o Tiradentes.